Para nós, cultura não é apenas o fazer artístico ou intelectual por alguém ou algumas pessoas, com dons, por exemplo, acima da média, como às vezes se imagina. No nosso entendimento, senhores vereadores e vereadoras, cultura é, acima de tudo, a identidade de um povo. A arte, ela está dentro da cultura, né? Mas não é qualquer atividade cultural que se torna artística, que se torna arte. Cultura, entendida como aquilo que nos torna humanos, né? Ela é fundamental para a existência do homem. Cultura é um direito de quem faz e é um direito de quem recebe as apresentações, quem recebe as atividades. A linguagem artística, ela é muito mais respeitada, não só como entretenimento, mas exatamente com isso. A importância que se tem de se fazer um teatro, de acompanhar o teatro, de ver muitas coisas, de ler, de ver exposições, de estar em conexão com tudo isso, porque isso faz parte na própria educação, faz parte da própria transformação do ser humano. A cultura ajuda não só na difusão da informação, mas na edição dela, porque a informação há muita, mas informação de qualidade que é o grande segredo. Mostrar o seu pensamento e entender que outros têm pensamentos diferentes e essa soma, os desiguais é que fazem toda essa conversa para um dia chegar no senso comum e viver em harmonia. Isso para mim é arte. A arte está em tudo, né? A arte é como se fosse o ar. A arte, ela revela um sentido, né, das coisas, ela é uma nova maneira de você olhar a realidade. Então a arte, ela dá sentido à vida do ser humano. Cultura vai bem, obrigado, porque tem muita gente fazendo cultura, tem muita gente com vontade. Londrina é um polo cultural. Quem reclamar das atividades culturais de Londrina é porque não está enxergando a cidade. Londrina hoje é referência com todas as linguagens, porque tem coisas importantíssimas. O londrinense é uma pessoa que aprecia a arte, aprecia a cultura e já deu demonstrações disso em diversas oportunidades, tanto que aqui floresceram grandes festivais. Não vou dizer que só na área do teatro, porque a gente tem na área da dança, área do circo, da literatura, das artes plásticas. A gente tem o Filo, tem aqui no Arte de Cinema e tem a Casa de Cultura da UEL, que faz eventos assim, o ano inteiro de artistas plásticos. Os vilas culturais, né, que são espaços centrais, fundamentais na cidade. Né? A política de cultura, hoje, ela se encontra estruturada, com a existência de uma secretaria, de um conselho, de conferências regulares e de um fundo municipal de cultura. Toda essa cultura que é produzida na cidade, ou a grande parte dessa cultura, não tem nada a ver com o vínculo governamental, o que é maravilhoso. Por outro lado, nós temos uma lei de incentivo, o PROMIC, que foi criada aí há mais de 10 anos, que foi um modelo para o país. Nós incentivamos as mais variadas atividades culturais, desde publicação de livros até espetáculos. Tem muito mais produção, muito mais projetos inscritos no PROMIC do que aprovados pelo PROMIC. Nos últimos anos a gente tem aí uma média, entre 70 e 90 projetos aprovados por ano. Mas nós temos problemas porque a gente tem burocracia, a gente tem falta de verbas e de financiamentos. Eu acho muito pouco para a cidade, mas eu acho que está caminhando muito bem. Se Londrina é referência, imagina como que situação que está a cultura nas outras cidades, né? Esse ano a gente teve um movimento dentro do Conselho de Cultura e também com o apoio de outros agentes culturais da cidade, que o Cultura é Mais.
mais cultura, mais informação, mais espaço para a gente, mais investimento nesse trabalho que cada profissional que faz na sua comunidade, com as crianças, com os adultos, com os idosos. A gente chegou a ocupar a prefeitura 3, 4 vezes, né? Cobramos, sentamos com o prefeito, cobramos, batucamos na cabeça dele e conseguimos recuperar uma verba que ele havia cortado. Dever nosso como cidadão, seja artista ou não, de fazer com que os nossos excelentíssimos vereadores e prefeitos cumpram a determinação de que o povo colocou na nossa 7ª Conferência de Cultura. E vamos lá, é cultura que vai mudar esse país. O governo deve trabalhar, a administração pública deve trabalhar a gestão da cultura, da política cultural, né, atendendo o fim último que é o cidadão. Londrina se expandiu e as políticas culturais não acompanhou a expansão. A tendência é você centralizar essas manifestações, essas apresentações no centro da cidade. A pessoa não vai sair, quem depende de ônibus, sair de um bairro afastado para ir para o centro da cidade, assistir alguma atividade e depois ficar, dependendo do horário, sem transporte para voltar. A gente é meio distante da realidade do centro. Então parece que às vezes a gente nem pertence a Londrina, então parece que a gente fica meio distante disso. Isso que eu percebo. Na periferia da cidade também muita cultura sendo produzida por eles e para eles. Você vê o universo do hip hop, o universo do grafite. Plena sexta-feira e sem nada pra fazer, as quebradas de Londrina também tiram o lazer. Higienópolis, a Cincão, Zona Leste, a região. Então o que precisava haver, certamente, é um diálogo maior entre esses dois mundos. Por isso que a gente tem como meta no Conselho Municipal de Política Cultural um planejamento que permita a descentralização das atividades, que a gente consiga distribuir as atividades pelas diversas regiões do município. O público de Londrina ele vem sendo formado e ele vem sendo transformado a cada ano, porque todos os eventos trazem referências. O londrinense gosta, curte e aproveita, quando tem oportunidade, aproveita as manifestações culturais. Como incentivar as pessoas a gostarem ou a utilizar essa cultura que está sendo oferecida. E aí o caminho é a escola. Eu acredito no artista cidadão, não se fazer a arte pela arte. A gente tem um compromisso de passar. O trabalho artístico é fundamental para a saúde, para a educação, para a questão social. Então tudo isso está ligado. Verbas públicas para a cultura são importantes para permitir a cultura, mas são importantes para você fazer essa interação com todas as áreas. Eu acho que às vezes falta um pouco dessa iniciativa, como produtor cultural, como responsável por um segmento, ou por fazer esses projetos e fazer com que isso cresça. Para haver realmente a transformação e a democratização, né, dos recursos da política cultural, tem que haver necessariamente um projeto maior e mais forte de incubação aos agentes culturais em potencial. Eu acho que os artistas deviam se unir mais, principalmente os artistas visuais. Criar associações, o ideal seria ter galerias, espaços para expor, né? Porque está muito assim restrito à Casa de Cultura e ao museu. O papel do Estado, do governo, na fomentação da cultura é fundamental, mas a gente precisa também ter claro a ideia de que a gente precisa cada vez menos ter esse tipo de dependência. Todos nós que trabalhamos na área da cultura, hoje, somos privilegiados em estar em uma cidade com 80 anos, onde tem muitos eventos ligados à área. Eu acho que, no geral, existe uma demanda, existe uma carência. Quando você faz eventos no Zerão, por exemplo, você vê quanta gente vai. Faz evento na Concha Acústica, quanta gente vai. Faz eventos em teatros, em locais fechados e você vê que tem muita gente participando. Mas eu acho que a gente precisa avançar mais, a gente tem que buscar mais, porque a demanda está aumentando. Então é preciso que haja essa compreensão política por parte do governo de que é necessário investir na cultura para não ter que investir em construção de cadeias, por exemplo.
Pois é como diz uma antiga máxima, um povo sem cultura, senhores vereadores, é um povo sem identidade.